Para muitos hoje é quarta-feira mas para o povo de Deus é quarta do poder, amém? Aleluia. Eu sinto que Deus está fazendo algo poderoso nessa noite. Eu quero falar sobre o que Deus colocou no meu coração. E hoje eu estava assim degustando um pouco da mensagem. E quem gosta de receber não aí? Quem gosta de receber não? Quem já se frustrou com um não aí? Que você, vai ser sim e foi não. Quem? É difícil receber não, não é? Quando é aquele não que a gente tem convicção que agora vai ser sim e foi mais um não. E eu quero falar sobre isso. O pastor Diogo botou o tema lá? Tem tema? Sem pressa, tranquilo. Eu aprendi também com meu pai, né? Meu pai sempre fala isso. Não existe, quem sabe isso? Quem lembra aí? Não existe, não dá. Se você não tentou, né? Valeu, Pedro. Eu lembro um dia que eu tinha uma viagem e faltavam poucos dias para essa viagem, uma viagem internacional. E o meu passaporte, quando eu fui ver, ele ia vencer 5 dias antes da viagem. E eu fiquei preocupado, liguei para lá, liguei para a Polícia Federal aqui do aeroporto. Na época era no Galeão, acho que agora mudou para o Santos Dumont, se eu não me engano. E tentei de tudo. E a palavra foi que não dava tempo. Eles estavam com uma demanda muito em cima para eu remarcar a viagem. E eu falei com a Rê, amanhã de manhã nós vamos lá. Aí a Rê, não precisa ir não, não, vamos embora, porque se eu conseguir um milagre, vai todo mundo. Aí a Rê falou assim, não, Mário, vai lá para o aeroporto, já falou que não dá, remarca, diz que não dá para você ir nessa viagem, nesse comboio. Assim, vamos lá. Peguei meu passaporte, peguei o documento, fui lá para a fila. Aí a Renata, sai daí, Mário, a fila é de quem está marcado. Fui lá para a fila. Tinha um agente, que eu acho que nem era da Polícia Federal, mas era um agente que cuidava ali da parte das senhas. E ele chamando todo mundo. Quando chegou a minha vez, eu coloquei meu passaporte. Ele falou assim, você não está marcado? Eu falei assim, meu amigo, não estou marcado. Mas aqui é só para quem está marcado, a gente não atende sem estar marcado. E ele com meu passaporte na mão, olhando, eu falei assim, não, eu estou com um problema, eu tenho a viagem, tal, mostrei a data, mas já falaram que não é possível. Mas mesmo assim eu vim aqui. Aí ele olhou meu passaporte, ele, Mário Brunet, você é primo do... Sim. Inclusive eu vou numa viagem a trabalho com ele. Ele, rapaz, minha igreja está tentando já mais de um ano uma agenda com ele. Eu falei assim, eu trabalho fazendo a agenda dele. Aí ele, fica ali. E é verdade, eu trabalhava fazendo a agenda. Eu sei que nesse dia eu, a Rê, tivemos nosso passaporte ali feito, eu fui para a viagem. E se eu parasse naquele não, eu perderia uma viagem que me edificou muito no ensino, no que eu vivo hoje. Eu tive mentoria nesse lugar que eu fui viajar. E eu quero falar sobre os nãos que a vida nos dá e as nossas atitudes com os nãos, amém? Então talvez você está vivendo um não, talvez você teve um não agora, mas fica ligado, Deus vai falar contigo. Hoje agora, antes de vir para a igreja, eu estava ministrando com isso com o Davizinho. Olha só, estava na praça de alimentação 1 hora antes, 1h30 antes daqui da igreja. E o lugar onde eu comprei meu lanche não tinha canudo. E a Esté pediu um suco de laranja e queria beber com canudo. E a gente tinha explicado para ela que não tinha canudo. E fui na outra loja, não tem canudo. Davizinho foi na outra loja, não tinha canudo. Fui numa terceira loja junto com o Davizinho, a moça falou, filho, tá sem canudo, não pode mais ter canudo. Aí sentamos, a Estézinha, pai, cadê meu canudo? Aí eu falei, não, vou tentar naquela ali. O Davizinho falou assim,
pai, a moça já falou que não tem canudo. E eu fui lá na outra loja e a loja tinha canudo. Eu falei, filho, o papai só ia parar aqui depois que fosse em todas as lojas daqui pedir canudo. Você não pode aceitar um não sem ter tentado até o fim achar o sim. E foi confirmação para essa palavra de hoje. Amém? Abre comigo em Atos 3, 1. Diz assim, Atos 3, 1. Nós vamos ler um pedacinho, depois vamos parar. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O que está acontecendo aqui é que existia essa porta formosa, o portão, onde esse coxo que nasceu aleijado, ele ficava ali para pedir esmolas. Ele aprendeu, não sei se alguém falou com ele, ou por instinto de sobrevivência, que a forma que ele tinha para sobreviver era ganhando esmolas, pedindo esmolas. E a história está contando que quando ele vê Pedro e João se aproximando para entrarem no templo, ele pede esmolas para eles. E Pedro chega para o aleijado, para o coxo e fala assim, olha para mim. E a palavra vai dizer que ele, esperando algum dinheiro, o observa. Só que a primeira coisa que Pedro vai dizer é, não tenho dinheiro nenhum. Que momento de frustração, né, para aquele coxo. Poxa, ele me chamou a atenção, eu consegui atraí-lo para perto, ele me pede para olhar para ele, e ele não vai me dar o que eu peço. Vamos seguir. Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem, o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Meu Deus! Eu quero falar rapidamente de 2 lados dessa história. Aleluia! Primeiro lado, o necessitado, o coxo. Ele ansiava por esmola, ele ansiava por algo momentâneo, algo que poderia matar a fome dele do dia, algo que poderia dar tranquilidade do almoço dele de amanhã, algo que poderia deixá-lo pelo menos com a semana tranquilo para comer. Ele era o necessitado que ansiava por algo momentâneo. Segundo lado dessa história, Pedro e João, eles não tinham, repete comigo, eles não tinham o que o necessitado o pedia.
mas eles entregaram o que eles possuíam. Meu Deus. Pedro dá logo na real com ele. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu possuo eu te entrego. E eu quero falar para a igreja Vida Nova, eu quero falar para você que está vendo esse vídeo agora. Você não precisa ter o que o mundo almeja. Você não precisa ter o que o mundo te pede. Você não precisa ter o que as circunstâncias estão te pedindo, o que a necessidade atual te exige. Você precisa entregar o que você já possui. Você precisa colocar em prática o que você já possui. O homem olhou para eles esperando receber dinheiro, mas a primeira coisa que Pedro diz: não temos dinheiro. Deixa eu falar algo aqui, essa é uma noite profética. Tem coisas que você está reclamando que não tem, mas o que vai solucionar o teu problema é o que você já tem. Alguém está entendendo isso aqui? Você está clamando a Deus por algo momentâneo, mas a solução você já possui para isso. Outra coisa que eu entendo nessa história: muitos milagres procedem de um não apresentado. Muitos milagres, para serem milagres, é necessário um não humano. Então pode ser para você, nessa noite, essa palavra. Talvez você já tenha um não humano. Talvez você já tenha uma porta humana fechada. Mas é a combinação perfeita do não humano para o sobrenatural de Deus acontecer. Se você já tem um não, se você já tem a porta fechada, se você já tem a impossibilidade, é o que vem depois. É um milagre sobrenatural de Deus. As pessoas precisam daquilo que temos e não o que elas querem. O que o necessitado queria? O que o coxo queria na verdade ali pedindo? Tem muita gente ao nosso redor que nem sabe o que realmente elas necessitam. Tem muita gente que está pedindo coisas que são momentâneas. Tem muitos necessitados por aí que estão clamando por algo que é só momentâneo, que é só para aliviar a fome. Por que eu estou falando aqui que nós não precisamos entregar aquilo que às vezes nós até questionamos que não temos? Às vezes a gente fica assim: poxa Deus, eu queria ter muito mais dinheiro para ajudar mais. Poxa Deus, eu queria ter mais tempo para poder me dedicar mais. Ei, para de reclamar daquilo que você não tem para entregar e começa a entregar aquilo que você já possui. Quer uma chave para essa noite? Entrega aquilo que você já possui. E deixa eu te dar um spoiler aqui, que Jesus deu para os discípulos, em Mateus 10:1, chamando os seus 12 discípulos. Tem algum discípulo de Cristo aqui? Tem alguém aí para eu ver? Chamando os seus 12 discípulos, que fizeram mais discípulos, que fizeram mais discípulos, que fizeram mais e que nos alcançaram. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Deixa eu começar essa mensagem dizendo: já está liberado, já está em ti a autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para mudar realidades. Amém? Para de argumentar pelo que você não tem. Pedro, a primeira coisa que ele faz é dizer o que não tem e exercer o que ele tem. Chegou o tempo, família Vida Nova, da gente colocarmos em exercício a autoridade do poder de Deus que nos foi dada, que nós temos como herança, amém? O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus,
Chegou o tempo da gente colocar em prática o que possuímos. Talvez você vai dizer como Pedro: ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho autoridade no nome de Jesus, de dizer levanta-te e anda, de expulsar demônios, de mudar a realidade da minha família, amém? O coxo, ele aprendeu, foi instinto, foi vendo alguém, foi alguém dizendo para ele, foi por sobrevivência, mas ele aprendeu a pedir pela necessidade. O Filho de Deus não pode pedir pela necessidade, amém? Nós temos um Pai que cuida das nossas necessidades, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e... mas Ele fará, irmãos. Sabe outra mensagem que me veio e eu quero colocar no meio dessa? Quem lembra da viúva e o azeite? Quem lembra aí? O profeta pergunta, a viúva está desesperada, marido morreu, o cobrador está querendo levar os 2 filhos como parte, como pagamento. E o profeta pergunta, me diz o que você tem na tua casa. O que ela diz? Eu não tenho nada. Então somente uma botija de azeite. Pronto. Ela já possuía o milagre. Primeiro ela diz que não tem nada. Então somente uma botija de azeite. Algo se concilia nessa mensagem. Aquela viúva, ela não tinha nada aos seus olhos, mas para o profeta era o necessário para a abundância na vida dela. Ela vendeu os azeites, pagou a dívida e viveu o resto da vida com o dinheiro que sobrou. Eu quero falar para você hoje, irmãos, que está clamando por algo que é necessidade momentânea, está deixando de fluir aquilo que você já possui, está deixando de viver aquilo que você já possui, está deixando de exercer aquilo que já é direito seu e meu. A diferença da viúva para Pedro é que a viúva precisou do profeta para entender que o milagre aconteceria com o que ela já tinha. Mas Pedro foi diferente. Pedro viu e abriu a boca. Mas quem é esse Pedro, pastor? Esse Pedro é alguém que escuta falar de Jesus. E ao escutar falar de Jesus, ele quer saber quem é. E quando ele encontra Jesus, ele se apresenta: quero te seguir também. Amém? E ali ele tem o nome mudado. Quem sabe o nome de Pedro que mudou? Ele era o quê? Ele era Simão. O que significa Simão? O que houve? Jesus diz: agora tu não serás mais Simão, serás Pedro, rocha. Ou seja, Pedro tem um encontro com Jesus, tem um nome mudado. Só que aí, Pedro, ele se apresenta para Jesus, mas segue a sua vida de pescador. E a palavra vai dizer que uma noite, Pedro não pescou nada. Imagina quantos nãos Pedro teve naquela noite. Joga a rede, puxa a rede, nada, não. Joga a rede, puxa a rede, não, nada. Até que Jesus entra no barco de Pedro. E Pedro vai viver a pesca maravilhosa. As redes vinham com tantos peixes, ao ponto dos barcos quase afundarem. Tiveram que espalhar peixes para outros barcos. O que eu quero te dizer, que o Pedro que diz levanta-te e anda, é o Pedro que teve o nome mudado e que decide abrir mão. Escuta isso,
abrir mão das suas práticas, abrir mão dos seus afazeres para seguir Jesus. Aí esse mesmo Pedro é a quem é repreendido por Jesus. Afasta-se de mim, Satanás. Alguém lembra disso? Pedro. Só que Pedro, ele tem uma experiência tão grande com Jesus, caminha com Jesus, que ele começa a entender sobre o poder de Jesus, ao ponto de se deparar com o necessitado e enxergar a real necessidade daquele necessitado. O que eu creio que Deus quer fazer nessa noite é levantar Pedros, levantar José, Diogo, Renato, Kleber, Jane, levantar servos do Senhor que vão viver com a autoridade de Cristo Jesus nessa terra. Deus não está preocupado com quantas cestas básicas nós damos. Deus está preocupado com quantas vidas são salvas, com quantas vidas são transformadas, com quantas vidas são alcançadas pela palavra de Deus. Deus não está preocupado com quantas pessoas nós ajudamos. Não. O fundamento da palavra de Deus é salvação. Só que algo acontece nessa mensagem de Pedro, porque aquele que estava à porta do templo pedindo, ele entra como ninguém entrou naquele templo. Ele entra pulando e louvando ao Senhor Jesus. O que eu quero te dizer é que nós nascemos para transformar vidas. Aquele que era coxo vai ter que pular, vai ter que andar. Aquele que era debilitado vai ter que ver a glória de Deus e manifestar a glória de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é que você precisa exercer a autoridade de Cristo que há em ti e não ficar questionando o que você não tem. Mas será que eu não estou produzindo o que eu já tenho? O coxo, beleza. Ele nasceu deficiente e aprendeu a pedir esmolas. Até que um homem de Deus cruza o seu caminho e ensina para ele que ouro e prata não é suficiente para ele na terra, mas sim conhecer a palavra de vida, conhecer Jesus. E eu quero te dizer nessa noite que você é enviado de Deus nessa terra para manifestar a glória dele, para fazer coxos levantares, para expulsar demônios, para profetizar, para declarar salvação, para curar enfermos, para batizar, amém? Não ser como o coxo, eu não tenho, eu não posso. O coxo entrou no culto pulando. Deixa eu ver isso aqui de novo. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé, começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando, agradecendo a Deus. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Você não precisa ter o que o mundo te questiona, o que o mundo te pede, o que a nova moda te pede. Você não precisa ter o telefone da última coisa. Não, você não precisa ter o carro mais novo. Não, você não precisa. Não é isso que você precisa. Você não precisa ter a resposta para os necessitados mundanos. Você precisa produzir respostas divinas para sarar as necessidades reais daqueles que cruzaram o teu caminho. Você está preocupado com algumas coisas que não são necessárias para a tua vida. Você está se questionando por não ter algo que não é o suficiente para a tua vida. E você está perdendo tempo de exercer aquilo que você já possui, que é a autoridade do nome de Cristo, que é o poder do nome de Jesus.
é de ver enfermos sendo curados, de ver uma igreja ser levantada pelas nações, de ver pessoas sendo batizadas, Às vezes, quando a gente vê uma vida aceitando Jesus aqui, às vezes, quando a gente batiza aqui, você nem celebra, porque você perdeu a noção do que é necessidade, do que é primordial na tua vida. A tua vida, o que é primordial é salvar pessoas. Nós seremos cobrados a Deus não pelas cestas que demos, não pela ajuda que deu, não pela oferta que você deu, mas pelas vidas que você salvou. Amém? O que te falta para salvar mais vidas? O que você não tem que te impede de salvar mais vidas? Por que você não trouxe convidado hoje? Por que você não convida ninguém para domingo? O que está te faltando? Você fala? Você tem um WhatsApp? Precisamos rever as nossas prioridades. Nós estamos num ano de multiplicação, irmãos. E a multiplicação não é só para o nosso bolso, não é na nossa conta, não. A multiplicação é para os céus. É tirar pessoas caminhando para o inferno, caminhando para a morte, e trazer para a eternidade, trazer para a salvação. Foi para isso que eu e você fomos chamados para essa terra, amém? O mundo está doente, o mundo está em guerra. Alguém sabe se na Rússia teve Covid? Teve ou não teve? Teve familiares lá que perderam parentes? Na Ucrânia também? Será que esqueceram? Agora estão guerreando? O mundo está doente e vai ficar pior. Mas para o mundo, para nós, vamos continuar salvando o mundo doente. Mas como é que vamos salvar se a gente se coloca como necessitado? Mas como vamos salvar se nós questionamos o que não temos e não exercemos o que temos? Igreja, levanta, desperta, acorda. Família Vida Nova, vamos sacudir sacudir o Rio de Janeiro, vamos salvar quem cruzar o nosso caminho, amém? Precisamos exercer a autoridade que nos foi dada. É muito fácil falar assim, vou te dar o contato do pastor Renato, vou falar para o pastor Davi te fazer uma visita. E a autoridade que Deus te deu? E o nome de Jesus Cristo derramado por você, o sangue? Só que esse Pedro, que tem essa autoridade de dizer, eu não tenho dinheiro, que é o que você quer, né? Você quer dinheiro, não quer? Mas não vou te dar o que você quer, não. Eu vou dar o que você necessita. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Na mesma hora, os tornozelos ficaram firmes, os joelhos se aprumaram, e ele somente não se contentou em andar, ele pulou. Sabe por quê? Porque quem tem uma experiência de Jesus, quem tem uma experiência de cura, não se conforma em viver como antes. Vai ter que fazer algo a mais, amém, irmãos? Vai ter que entrar no templo. Eu não vou entrar no templo, eu queria tanto entrar no templo, não. Eu vou entrar pulando, porque eu sei que Jesus me curou. Ei, nós precisamos ativar o mundo com o milagre de Deus na nossa vida. Nós precisamos, sabe por que muita gente da tua família não se converte? Porque não está vendo o milagre de Deus na tua vida. Não está vendo você exercer a autoridade. Deixa eu falar uma verdade aqui. Tem muita gente que não quer ser crente por causa de um crente. Amém ou não amém? É verdade? Eu vou ser crente com esse cara aqui, meu Deus. É o mais problemático da rua, é o maior problema da família, é o que deve mais gente aqui a esse crente. Tem muita gente que não quer ser crente por causa de um crente, mas contigo vai ser diferente, irmãos. O poder de Deus que está sobre a tua vida, vai tocar em vidas que estiverem ao seu redor, amém? Que nessa noite, a partir dessa noite, você saia com a autoridade de Jesus Cristo que nos foi dada, em nome de Jesus, expulsar demônios, em nome de Jesus, curar enfermos, em nome de Jesus, abrir a nossa boca e profetizar. Pedro podia ficar acuado ali, dizendo, eu não tenho o que ele está me pedindo. Você não precisa ter o que te pedem, você precisa exercer o que você já possui, amém? Você não precisa ter, talvez, o dinheiro hoje para pagar o que solucionava o teu problema. Você precisa exercer a fé que você já possui. Você precisa colocar em prática a autoridade no nome de Jesus. Você precisa ter sabedoria que Deus já te deu. Eu creio que
No ano de multiplicação, Deus vai tirar da tua zona de conforto. Deus não quer você como um telespectador de culto. Deus te quer como um filho cheio de autoridade nessa terra. Para por onde você passar, o inferno vai correr, as trevas vão ser dissipadas, o endemoniado que estava lá escondidinho vai ter que se manifestar, amém, irmão? Tem crente que tem medo de demônio. E pastor, sair até de... Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O que o diabo quer é ficar escondido na vida de uma pessoa. Mas quando você chegar perto, ele não vai se conter, vai ter que se manifestar para ser expulso pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Uma igreja poderosa não vai acontecer porque o pastor Assis, pelo pastor Mário, pastor Renato, pastor Diogo, pastor Davi querem que isso aconteça, não. Quando uma igreja resolve caminhar em unidade, manifestando a glória de Deus, os milagres vão acontecer, amém? Os necessitados vão cruzar os nossos caminhos e vidas serão transformadas. Pastor, qual é o maior testemunho do Evangelho? Vidas transformadas. Por isso, nunca abra a tua boca para julgar alguém que era daquele jeito. Porque o Evangelho é justamente para eles. Para mim, que um dia era perdido e um dia fui encontrado por Ele. A maior propaganda do Evangelho de Cristo é uma vida transformada. Talvez nessa noite Deus quer te usar como publicitário do Evangelho de Cristo, para que você possa promover o Evangelho por onde você passar, para que você possa propagar o reino de Deus por onde você passar, não mostrando o quanto você sabe da Bíblia, mas praticando o pouco que você sabe e exercendo a autoridade do nome de Jesus, amém? Quantos querem viver como Pedro, cheio de fé? Existe um caminho para isso. O primeiro, uma vida transformada. Jesus profetiza antes de tudo: Simão, tu serás Pedro. Eita, rocha. Depois, Pedro renuncia e resolve viver uma vida integral com Jesus. Ele até era pescador, mas agora decide ser pescador de almas. Ele deixa o milagre na praia para caminhar com um milagroso. Você quer exercer autoridade? Exerça renúncia. Quer ver enfermos se levantarem? Exerça a renúncia e viva uma vida transformada. Porque se você for um discípulo de Cristo, você já possui a autoridade para colocar em prática. Nós vamos viver, já estamos vivendo um outro nível. Deus está nos levando a um nível mais profundo de intimidade com Ele, onde serão inevitáveis. Nós não queremos viver por sinais, porque nós já cremos na manifestação de Deus nesse lugar. Mas serão inevitáveis os sinais, amém, irmãos? O mover de Deus sobre o retiro naquele lugar, a transformação de vidas que aconteceu, o que Deus tem feito na última quarta-feira, o que Deus tem feito nos últimos cultos, o que Deus está fazendo nesse lugar, é uma gota da glória dEle. E nós precisamos estar buscando a cada dia e exercendo aquilo que nós possuímos. Deus não quer nada que você não tenha. Deus só te chama para você exercer agora o que você já possui. Ei, você já é filho, amém? Você já possui autoridade no nome de Jesus. Vamos viver? Vamos romper? Vamos ser caçador de necessitados para transformar através do poder de Deus?